Bom dia, gente, tudo bem? Como estão por aí? Espero que todos bem. Hoje eu tô aqui para falar para vocês do que acontece entre os dias 24 e 30 de maio. E se você ainda não me conhece, eu sou a Candice Vitale, astróloga aqui do Alma Ampla, e toda segunda-feira eu chego aqui para te contar os principais eventos astrológicos da semana para que você possa se organizar e passear de forma mais consciente. Bom, gente, então essa semana estamos ainda no astral da lua crescente até a quarta-feira, quando temos o primeiro eclipse de 2021, o eclipse lunar total no signo de Sagitário. O eclipse vai acontecer às 8h13 da manhã, no grau 5,25 de Sagitário. Sugiro que vocês olhem no mapa de vocês este ponto e também 5 graus de Gêmeos, pois vão ser os pontos mais ativados por este eclipse, né? Esse eclipse, gente, o que é o eclipse, na verdade, né? O eclipse ele é um momento onde a gente pode ter encerramento de ciclos, novas formas de ver as situações, mudanças de paradigmas, né? Como se você apagasse uma luz e, de repente, quando você acende essa luz, as coisas mudaram de configuração. Aí, o que é interessante a gente olhar, né? Estamos no eclipse lunar. Então, temos o Sol, a Terra e a Lua, e a Terra projetando a sua sombra na Lua. Quando a gente fala de Lua, a gente fala do quê? Das nossas questões do passado. A gente vai olhar para estas sombras, para esses medos, para estas questões que precisam ser encerradas. Então, esta é uma boa oportunidade. Os eclipses, eles não sinalizam coisas boas ou coisas ruins, mas sim mudanças. E aí depende muito de como está a sua sintonia neste momento, né? Quais são os aprendizados que você precisa ter nesse momento também. Então, se você puder silenciar, ter um momento de recolhimento, né? Lua cheia já é um momento onde as emoções estão transbordando e ainda estamos falando, né, deste lugar da lua. Então, se vocês puderem se sentar, silenciar, ter um momento para vocês, seria muito interessante, tá? E aí, quais são os temas deste eclipse? A gente está falando da lua em conjunção com o nó do sul. O nó do sul é para onde a gente tem que olhar para as questões que a gente precisa trabalhar, a gente precisa liberar. E o nó do norte, aonde o Sol está em conjunção, que está em Gêmeos, nós temos as questões para onde a gente deve olhar para aprender, para a luz deste signo. E aí o Sagitário na sombra, Sagitário faz relação com o quê? Com filosofias, com estudos, com crenças, com religiosidade. E aí a gente tem o quê? Quando estamos na distorção de Sagitário, nós podemos ter ideias radicais, sermos os donos da verdade, né? E a gente precisa olhar o quê? Para a luz de Gêmeos, que são as trocas, os diálogos, se abrir para o outro, para buscar informações, para filtrar informações de qualidade. Então, assim, se a gente olhar coletivamente, está muito claro que este eclipse está trazendo questões bastante relevantes para esse momento que a gente está vivendo, de ideias radicais, de polarizações, de um ser o dono da verdade, o outro ser o dono da verdade e ninguém se escuta. Então a gente tem um grande aprendizado nesse ponto, porém é importante a gente olhar individualmente, por isso que eu sugiro, sempre que se olha no mapa, em que casa que vai cair, né? Quais são as casas, né, que vão ser ativadas, pois esses temas vão estar mais sensíveis a essa questão para você, tá bom? Então, gente, este é o tema geral do eclipse. Amanhã eu vou fazer um post bem detalhado sobre esse assunto. Fiquem ligados aqui, porque tem outros aspectos no céu acontecendo neste momento que é importante também se considerar, principalmente uma quadratura ter com Júpiter, que é o regente de Sagitário, que fala bastante sobre excessos, né, sobre excesso de confiança, né, então isso realmente vai estar bem exacerbado, mas aí amanhã fiquem ligados aqui, que eu vou falar com mais detalhes sobre como que vai estar o céu do eclipse. Bom, gente, lembrando que
A energia do eclipse pode reverberar ainda por um mês após seu acontecimento e ter desdobramentos por até 6 meses, tá? E que no dia 10 de junho nós vamos ter o eclipse solar em Gêmeos. Então estamos aí em meio à temporada de eclipse, sintam como as coisas vão chegar. Tá? E aí, falando de outros movimentos importantes que estão acontecendo essa semana, a gente teve ontem, domingo, a retrogradação de Saturno. Saturno fica retrógrado até o dia 10 de outubro. Todos os anos a gente tem as retrogradações, então não é uma novidade. Só que o que acontece nessas fases, né? Imagina que o planeta ele tem uma energia ativa e quando ele entra na retrogradação é como se ele freasse. E aí ele nos pede revisão em relação aos temas que ele trata. E Saturno já fala para a gente de exigências, de responsabilidade, de maturidade. E é isso que ele vai cobrar nesse período. Como estamos lidando com os nossos compromissos, né? As coisas que a gente se compromete a fazer. Então, até dia 10 de outubro, pode ser que a coisa esteja mais acirrada nesse sentido da gente sentir mais essa chamada para o nosso senso de responsabilidade. Sinto aí como que vai ser, como vão ser esses meses aí para frente. E na quinta-feira a gente tem um aspecto tenso entre Vênus e Netuno, que estarão em quadratura exata, tá? Vênus, que fala, né, das nossas relações, da forma como a gente lida com o nosso dinheiro, e quando o Netuno entra nessa jogada, ele coloca aquele filtro cor-de-rosa. Então é o momento da gente observar o quanto a gente pode estar projetando, o quanto a gente pode estar fantasiando, né, como se fosse uma névoa mesmo, as nossas relações, o que a gente sente, né, em relação às pessoas que estão mais próximas, né, aos nossos parceiros. E principalmente é um momento para estar atento a investimentos, a gastos, né, porque Netuno dá aquela confundida na realidade aí, e às vezes você pode fazer compras ou, né, se comprometer com questões que depois você pode se arrepender lá na frente. Então fiquem um pouco ligados aí em como essa energia netuniana pode chegar. E no sábado, dia 29, a gente tem 2 eventos. Um deles é o encontro de Mercúrio e Vênus no signo de Gêmeos. E aí é aquele momento bom para você trocar, para você conversar, para você fazer seu networking, né? Porque aí é todo o nosso campo de comunicação em sintonia com os nossos encontros, tá? Então aproveitem-se, é um bom momento para você realmente estabelecer essas trocas, né? Se você tem uma conversa que você precisa ter com alguém, talvez seja um momento importante. Então sintam aí como que essas duas energias vão estar casadas nesse dia. E aí temos a entrada também de Mercúrio retrógrado, tá? Que ele entra em retrogradação 3 vezes ao ano, ele vai ficar até o dia 22 de junho neste movimento, e já sabemos bastante sobre essa configuração, né? Quando Mercúrio anda para trás aí, que é o que, gente? Muita atenção às confusões exatamente no campo da comunicação, que é o que ele rege, aos nossos aparelhos eletrônicos, as questões relacionadas à conexão de internet, né? É muito típico que essa época quebra aparelho, você vai, rede social dá problema, né? Aqueles problemas, Instagram tá fora do ar, vai ver Mercúrio retrógrado. Então, aqueles procedimentos que a gente já sabe, dê uma checada aí nos seus equipamentos, principalmente se você precisa de tecnologia para trabalhar, e faça aquele bom e velho backup, né, que a gente já sabe. Se for muito importante fechar contratos nessa época, leia tudo, releia as entrelinhas, seja cuidadoso, porque toda essa parte de comunicação pode estar com interferências, tá bom? E lembrando sempre que também a retrogradação para Mercúrio também é um momento de revisar as nossas ideias, de revisar a forma como a gente se comunica,
né? Também sempre tem uma oportunidade de revisão, principalmente nos graus aonde Mercúrio vai passar, como se ele voltasse ali para que você fizesse uma reavaliação do que você viveu neste períodozinho ali. E aí eu também vou fazer um post falando especificamente sobre essa passagem. E lembrando que ele também está em casa, está em Gêmeos, então essa revisão e essa atuação fica ainda mais forte e presente na nossa vida, tá bom? Gente, então são esses os principais aspectos da semana. Eu desejo a vocês um ótimo momento aí de lua cheia, que seja bastante proveitoso no sentido de olhar para dentro de si, de se dar esse momento se você tiver a oportunidade, e que vocês tenham um ótimo ciclo e uma ótima semana, tá bom? Bom, gente, a cartinha da semana foi a Rainha de Espadas. Observem bastante a imagem dela, olha só, sentada no seu trono com sua espada. Ela é essa carta do tarô mitológico. E eu achei muito simbólico aparecer a Rainha de Espadas neste momento em que a gente está falando aí de um nó do sul em Sagitário, em um eclipse, né, que pede para a gente mudanças, né, transformações. E olha que interessante. A Rainha de Espadas, ela, como ele diz, ela é sublime, ela é nobre, há uma lealdade que pode resistir a muitas das provas mais difíceis da vida. Entretanto, ela tem um idealismo que não permite qualquer fracasso humano. E ela anuncia que chegou o momento de um indivíduo encontrar a sua dimensão presa em uma fé irremovível em altos ideais. Esses ideais podem ser nobres e dignos e podem ajudar a melhorar a consciência e a qualidade de vida, mas também podem rejeitar a vida e representar uma defesa contra o medo humano e, portanto, vulnerável à dor. O indivíduo precisa ver onde ele poderia criar problemas em sua exigente busca da perfeição humana nas pessoas ou nele mesmo. E se ela entrar na nossa vida como uma mulher forte, idealista e solitária, ela pode ser um catalisador por meio do qual podemos descobrir este aspecto em nós mesmos. E veja, do que a gente falou do nó do sul em Sagitário? Do excesso de idealismo, né? Da gente ficar preso a essas crenças que a gente julga ser as melhores, né? Que nós somos os donos da verdade. E a gente ainda tem aí uma quadratura T com Júpiter, né, que exagera, né, nesse aspecto. Então, grande aprendizado que a Rainha de Espadas traz para a gente, não sei se vocês sentiram essa sintonia aí, né, nesse momento em que a gente tem que deixar estas questões, né, para trás e olhar para o que Gêmeos nos ensina através da troca, do diálogo, de ouvir as outras pessoas, de acolher as diferenças e de ter trocas mais abertas com o mundo, né? Nos flexibilizando, o grande exercício da flexibilização. Tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo para vocês uma excelente semana. E se quiserem me contar como vocês estão se sentindo aí nesses dias de eclipse, eu vou ficar feliz, tá bom? Um beijão e até mais.